Obrigado por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história, mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir a nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Pastor Jorge, nessas semanas desse mês, ele decidiu convidar algumas pessoas, inclusive a mim, para estar ministrando aqui sobre alguns temas. E hoje o tema colocado foi nós estarmos ministrando sobre cura, saúde, aquilo que Deus planejou para nós em termos de saúde física. E não tem como correr desse texto de Isaías 53. Se você está com a sua Bíblia aí, eu vou convidar você a abrir, eu vou ler o texto de Isaías 53, os versículos 4 e 5, onde diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto de Isaías 53 é um texto para nós bastante conhecido, um texto bastante citado, falado. Mas quando esse texto aqui, que foi escrito no Antigo Testamento, e em especial ele é dirigido antes de mais nada, logicamente que ele tem um contexto profético para a igreja, mas ele foi escrito antes de mais nada para os nossos irmãos judeus. Ele foi escrito para o povo de Israel. E quando hoje Isaías 53 é um texto até evitado nas sinagogas, porque ele fala, obviamente é um texto profético que fala sobre o Messias, como é o contexto do livro de Isaías como um todo. É um livro que tem uma mensagem profética muito forte sobre a vinda do Messias, sobre o Messias Salvador, mas na cabeça do intérprete judeu, olhar para o Messias como um sofredor, como aquilo que está descrito aqui em Isaías 53, é muito difícil. Ele só consegue enxergar o Messias vitorioso, o Messias que reina, o Messias que se assenta sobre o trono de Jerusalém, sobre o trono de Davi, para reinar sobre toda a humanidade, que põe debaixo da sola dos seus pés todos os seus inimigos, os seus opressores, que vence e que passa a governar num governo mundial, um governo de justiça, um governo de bondade, um governo da palavra, um governo de Deus. E é difícil para os nossos irmãos judeus olharem para isso aqui e entender que ele está falando não de uma outra pessoa, mas do próprio Messias, mas no contexto de ser o Messias sofredor, porque antes de ser o Messias vencedor, ele precisa ou precisava ser o Messias sofredor. Antes de ser o Messias vencedor, ele precisava de ser o Messias sofredor. E ele sofreu isso aqui. Esse texto, alguns intérpretes judeus até dizem que, na verdade, Isaías 53 não se refere a uma pessoa, mas se refere ao Estado de Israel, ao povo de Israel. Mas não é possível que o povo de Israel levou sobre si as nossas enfermidades. Nem o próprio judeu consegue aceitar bem. Ele olha e dá uma assim, ó. Ok, o rabino falou, então a gente... Mas ele próprio não consegue engolir, entender. E o próprio cara que ensina também não consegue acreditar muito direito nessa coisa de que o povo de Israel é que levou as enfermidades do mundo inteiro sobre si, que sofreu pelas nossas iniquidades, que foi traspassado pelas nossas transgressões. E esse termo aqui, transpassado, ele fala muito forte sobre a cruz. Então, é um texto que para nós tem uma facilidade, depois que a gente conhece
o Novo Testamento, que a gente conhece o texto de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, fica um pouco mais fácil de olhar para isso aqui e entender que isso se refere a Jesus. Mas para o judeu ainda é um pouco difícil. Mas mesmo dentro do campo cristão, dentro das igrejas cristãs, dentro do meio evangélico, do meio cristão de um modo geral, há muitas pessoas que olham para esse texto de Isaías 53 e dizem, não, isso aqui que fala Isaías 53 não é exatamente sobre doenças, sobre câncer, artrite, artrose, insuficiência cardíaca, hipertensão, enxaqueca. Não é sobre isso que esse texto está falando. Esse texto aqui, quando ele fala de uma forma figurada, de uma forma simbólica, de uma forma metafórica, de Jesus levando sobre si as dores dos traumas, as coisas da alma, a coisa do nível psicológico. Então, eu vou dar uma olhada com você aqui no que é que esse texto fala no seu contexto original. Porque quando existe alguma dúvida, algumas dúvidas do texto bíblico, elas são fáceis quando você se tornam fáceis, deixam de ser dúvida, quando você compara, quando você vai cotejar o texto com outros textos da própria Bíblia, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. E se ainda assim ficar algo obscuro, você vai ao texto original, vai no hebraico, vai no grego, no caso do Antigo Testamento no hebraico, e você consegue, na grande maioria dos casos, solucionar a dúvida. Esse texto aqui, essa palavra que aparece em primeiro lugar aqui, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Essa palavra enfermidade, no hebraico, é holi. Se você olhar para alguém que tenta transliterar do hebraico para o português, ele vai escrever com CH, mas esse CH no hebraico tem som de R. Holi. Holi, essa palavra holi, ela é traduzida no dicionário de hebraico como doença, enfermidade, ansiedade, calamidade. Eu não sei qual dos termos aqui é o pior. Doença, enfermidade, ansiedade, calamidade. Embora calamidade, alguém possa olhar para alguma doença que seja muito devastadora e dizer que aquela doença é uma calamidade tem uma série de outros sentidos. E a gente geralmente usa o termo calamidade para outras coisas, para uma enchente, para um furacão que derrubou lá as casas de uma determinada cidade. E o próprio termo ansiedade a gente não usa exatamente para se referir a um problema físico, mas muito mais a um problema emocional. Mas a própria palavra também pode ser traduzida como doença ou enfermidade. Essa palavra holi, ela vem de uma outra palavra, halá. Halá significa literalmente estar gasto, muito usado, literalmente. Um motor, um objeto qualquer, muito usado, gasto, ou uma pessoa que se sente desgastada fisicamente. Desgastado, muito usado, e figurativamente pode significar estar fraco, doente, afligido, fisicamente ou emocionalmente. Então, pode ser usado de formas um pouco diferentes também. Então, embora o termo holi venha de halá, que significa estar gasto, muito usado, que pode significar estar fraco, doente, afligido, ele está fraco, doente, afligido, pode dar uma noção de uma coisa metafórica também, ou de não necessariamente ou exatamente uma coisa física, embora também possa ser uma coisa física. Você tem modos de interpretar essa palavra aqui, enfermidade, como algo simplesmente metafórico, algo ligado ao campo emocional, ou algo ligado ao campo físico, mas não necessariamente, ou objetivamente, exclusivamente, algo ligado ao campo físico. Porque diz aqui, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Essa palavra dores, aqui no hebraico, é makob. Makob pode ser traduzido como angústia, aflição ou dor. Essa dor pode ser emocional ou física. Então, todas as duas palavras aqui no hebraico, elas podem ter um significado literal físico
ou elas podem ter um significado apenas a nível emocional. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, mas essa palavra enfermidade pode significar uma pessoa que está desgastada, que está cansada, que está enferma, que está doente, ou que ela está aflita, que ela está ansiosa, que ela está angustiada, que ela está com algo não somente ou simplesmente a nível físico, mas algo a nível emocional. E depois diz que também as nossas dores levou sobre si, e essa palavra dores pode ser angústia, aflição, que não tem a ver necessariamente com algo físico, e também fala das dores, também pode ser traduzido como dores, que pode ser dor física ou pode ser dor emocional. Então, quem olha para esse primeiro texto aqui, do versículo 4, pode interpretar para um lado ou para o outro, e é dentro dessas interpretações que no campo evangélico, dentro do campo cristão, muitos dizem que, na verdade, esse texto não está falando sobre cura, e que o texto seguinte, o versículo 5, diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que esse termo sarados aqui, que literalmente significa curados, não é uma cura de uma coisa física, mas uma cura de algo a nível apenas emocional. Essa interpretação, essa linha de interpretação, ela tem um fundamento na linguagem original. Porque os termos que nós vimos aqui, tanto o halá quanto o makob, você pode interpretar de uma forma literal, mas você pode fazer também com que a tradução possa ser colocada dentro de um campo mais ligado à área emocional, à área da alma. E traduzir a Bíblia não é fácil exatamente por causa disso. Porque essas línguas do original bíblico, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, são línguas mortas. O hebraico aqui não é o hebraico, exatamente o mesmo hebraico que se fala hoje em Israel. É uma língua da época de Jesus. É uma língua, é a mesma coisa que você achar que o português que a gente fala hoje é igual ao português que se falava na caravela que veio com Cabral para o Brasil. Era uma língua bem diferente, até mais próxima do espanhol do que do próprio português que a gente conhece hoje. Então, o que se torna difícil é porque essa língua aqui, por ser antiga, ela tinha muito menos palavras do que o nosso português hoje. Isso aqui é uma língua que tinha mais ou menos umas 40 mil palavras, o português hoje tem quase 450 mil palavras. Então, a gente tem muito mais palavra para expressar as mesmas coisas que eles queriam dizer, só que eles tinham muito menos palavras. Então, você encontra um número enorme de palavras que significam 5, 6, 7, 10 coisas diferentes. É comum acontecer isso no hebraico bíblico. Você encontrar uma palavra que tem vários e vários significados, como é o caso, por exemplo, de shalom. Quando a gente diz shalom, a gente pensa que shalom só significa paz. Aí você abre o dicionário de hebraico, você toma um susto de ver que tem um palmo de definição para shalom. Então, shalom significa paz por dentro, paz por fora, shalom significa prosperidade, shalom significa cura, vida abundante, família abençoada. Tudo isso são conceitos que estão embutidos dentro do shalom, dentro da palavra shalom. Quando a gente deseja para alguém, quando alguém cumprimenta você, não é o normal aqui na igreja. Ainda tem de vez em quando o pessoal que cumprimenta, paz do Senhor, irmão. Não é o normal na nova. Na nova a gente cumprimenta de um jeito meio diferente. E aí, tudo bom? Beleza? Mas tem as igrejas que têm essa tradição, paz do Senhor, irmão. A maioria das pessoas que deseja a paz do Senhor não tem a mínima ideia do que está falando. Porque quando ele fala paz do Senhor, ele está, que na verdade a paz do Senhor é shalom. E shalom não é simplesmente paz no sentido, assim, aquela coisa meio, cadê? Não sei, não estou vendo. Não, paz do Senhor é paz por dentro, é paz por fora, é paz na família, é família abençoada, é prosperidade, é vida abundante, é saúde, é cura de enfermidades. Tudo isso são conceitos embutidos em shalom. Agora, esse texto aqui, embora ele não nos dê concretamente, de cara, a noção exata de que pelas pisaduras do Senhor Jesus nós fomos sarados, eu tenho que me lembrar que esse texto de Isaías 53, ele se repete no Novo Testamento. Então eu vou lá agora em Mateus, aonde Mateus cita esse texto, Mateus capítulo 8, e eu vou lembrar para você aqui o contexto do capítulo 8. O capítulo 8
é o final do Sermão do Monte. Então Jesus termina o Sermão do Monte, ele desce o monte. Quando ele desce o monte, a primeira figura que ele encontra, tem uma multidão lá embaixo. Se você for a Israel nessa próxima viagem que a gente vai fazer, em maio do ano que vem, a gente vai visitar o Monte das Bem-aventuranças, e você vai ver que há uma determinada área do Monte das Bem-aventuranças que é voltada para uma região que parece exatamente um anfiteatro. Parece que alguém fez assim, cavou na pedra, cavou no monte, né, fez aquela coisa meio como se fosse uma arquibancada assim, descendo, e lá embaixo, hoje tem uma plantação de bananas, tem um bananal lá embaixo. Hoje o público que está ouvindo o Sermão das Bem-aventuranças são as bananas. Você chega lá para pregar, só tem banana, aquela montoeira de banana. Mas ali, antigamente, foi exatamente o lugar onde Jesus pregou o Sermão da Montanha. Ali tem uma acústica que dá para ouvir. E ali, fica bem, dali de cima do Monte das Bem-aventuranças, você consegue ver a cidade de Cafarnaum. É bem na vizinhança de Cafarnaum, é próximo de Cafarnaum. Então diz que Jesus, quando ele desce o monte, havia uma multidão, e a primeira pessoa que vem falar com ele é um leproso. E o leproso, que estava ali escondido no meio da multidão, ouvindo o sermão, ele chega perto de Jesus e pede para ser curado. Jesus cura o leproso. Essa é a sequência do capítulo 8. Jesus segue um pouco mais adiante na direção de Cafarnaum, e ele encontra aquele centurião, aquele oficial romano, que conversa com ele, dizendo: olha, o meu servo é como um filho para mim, e ele está terrivelmente enfermo, à beira da morte, e eu sei que você pode curar o meu servo. E Jesus diz: vamos lá, eu vou contigo, vamos lá que eu vou orar por ele. E o cara diz: não precisa ir. Eu sei que você tem autoridade, e eu sou um homem que exerço autoridade. Eu estou sujeito à autoridade, e eu exerço autoridade. E quando eu digo a um soldado meu, vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. E eu sei que se você mandar uma palavra, resolveu o problema do meu servo. Aí Jesus diz: caramba, nunca vi uma fé, grande fé, nunca vi uma fé como essa. Pode voltar para casa que o teu servo já está curado. Pode ir para lá que ele já está curado. Aí Jesus segue um pouco mais adiante, e ele chega a Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, dirigem Jesus para a casa de Pedro. Pedro não está em casa, não sei se estava ou se não estava, mas aparentemente o texto dá a entender que Pedro não estava em casa. Estava a sogra de Pedro, ardendo em febre, e Jesus cura a sogra de Pedro. Aliás, alguns dizem que Pedro traiu Jesus até por causa disso. Tinha um ressentimento lá guardado. Ele curou a sogra de Pedro. Não, coitada da sogra de Pedro. Mulher santa. Mas Jesus vai lá e cura. A Bíblia não diz que doença era essa que essa mulher estava sofrendo, mas que ela estava à beira da morte, com uma febre à beira da morte. Jesus entra na casa dela e cura aquela mulher. Ele cura. Quando ele sai da casa da sogra de Pedro, tem uma multidão de pessoas do lado de fora, e diz a palavra que trouxeram todos os enfermos de Cafarnaum e de todas as cidades da circunvizinhança. E aí diz aqui, no versículo 16, diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Agora aqui Mateus cita Isaías 53, 4. E aí ele diz aqui: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Essa primeira palavra, enfermidades, que Mateus cita aqui de Isaías, que nós vimos lá em Isaías, que no hebraico é halá, aqui no grego é asteneia. Asteneia é traduzido para o português como astenia, e astenia literalmente significa fraqueza física. Pode também significar fraqueza emocional. Mas a princípio, astenia é fraqueza física. É um termo até técnico, não virou termo técnico, não se usa muito mais essa palavra na linguagem coloquial de conversação comum, mas dentro dos hospitais, quando o médico ele identifica que um paciente descreve que está se sentindo fraco, que ele tem fraqueza,
que ele aperta a mão, ele manda, aperta a minha mão, e o camarada não consegue nem apertar a mão, ele descreve como paciente sofrendo de astenia. Um paciente anêmico é um paciente que fica sofrendo de uma astenia, porque ele fica fraco, ele fica meio mole, ele não tem força, ele se sente cansado. Então, essa primeira palavra aqui, que lá no hebraico é halá, aqui no grego é asteneia, que significa fraqueza, fragilidade, doença, enfermidade. Dá para você dizer que a astenia pode ser uma coisa física, mas também a astenia pode ser alguma coisa a nível emocional. Eu disse, não, esse fulano, ele coitado, ele está fraco demais. Qualquer coisa ele chora, qualquer coisa ele desaba, qualquer coisa ele desmonta, qualquer coisa ele fica deprimido, está muito fraquinho. Mas você não está dizendo que ele está fraco fisicamente, ele pode ser um touro fisicamente, mas emocionalmente está fraco, qualquer coisa ele desmonta, qualquer coisa ele chora, porque está com as emoções em confusão. Em princípio, a astenia está associada com uma coisa física, mas pode ser algo emocional. Aí ele fala de uma segunda palavra, e carregou com as nossas doenças. Essa segunda palavra aqui, que lá nós vimos lá no hebraico, que lá no hebraico é makob, que é fraqueza, que é doença. Essa palavra makob, ela aqui no grego é nosos. E nosos é uma raiz grega que você usa para falar de doença. Nosos, literalmente, agora, esse aqui não tem para onde correr. Nosos é doença mesmo. No tempo de Machado de Assis, você chamava um hospital de nosocômio. Você tinha um nosocômio e um manicômio. Um manicômio para quem tem mania, para quem é maluco. E o nosocômio para quem está doente, não mais nas emoções ou na psique, mas para quem está doente fisicamente. É um termo que ainda hoje se usa. O paciente foi internado no nosocômio, o hospital. Nosos, aqui literalmente é doença, não tem, nosos não pode ser aplicado para algo emocional ou para uma fraqueza da alma. Nosos é doença mesmo. E aqui quando você vê o contexto de Mateus 8, Jesus desce o monte das bem-aventuranças, cura um leproso. Depois ele vai, cura o servo do centurião. Depois ele vai, cura a sogra de Pedro. Depois ele vai e cura todos de uma multidão. E o próprio capítulo 9 abre falando sobre Jesus curando. Ele começa falando sobre a cura daquele paralítico que foi descido pelo telhado. E Mateus chama a atenção que ele vem descrevendo uma série de curas que Jesus realizou. Ele cura o leproso, ele cura o servo do centurião, ele cura a sogra de Pedro, ele cura a multidão, todos da multidão, e ele diz, por que Jesus fez isso? Ele diz que é para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Quer dizer, o leproso não tinha um problema emocional, ele tinha lepra. Pode até ser que ele também tivesse um problema emocional. Caramba, tenho que viver afastado da minha família, não posso viver na convivência da sociedade, tenho que andar por aí escondido, em cavernas e tal, por causa da lepra. Pode até ser que ele tivesse um problema emocional, mas a Bíblia não diz que ele ficou bem emocionalmente, mas continuou leproso. Não, ele foi curado da sua lepra. A sogra de Pedro não estava traumatizada dentro de casa, sofrendo síndrome do pânico, ela estava com uma febre à beira da morte. E Jesus curou a enfermidade, ela ficou de pé, ficou bem e passou a servi-lo. O servo daquele centurião não estava em casa deprimido. O centurião não disse, Jesus, se você for lá na minha casa bater um papo com o meu servo, ele está tão deprimido, está assim num canto, não quer conversar, não quer comer, está desanimado, não faz nada. Não, o cara está morrendo. O cara está morrendo. Se não fizer um milagre rápido, o cara vai morrer, porque ele está doente fisicamente. E aí depois diz aqui que trouxeram uma multidão
E Jesus curou a todos para que ficasse, então, agora, não é que Jesus, ao curar a multidão, Jesus, ao curar o leproso, ao curar o servo do centurião, ao curar a sogra de Pedro, a curar a multidão, ele fez isso para que ficasse patente, para que ficasse comprovado aquilo que fora dito por meio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e ele levou sobre si as nossas doenças. Não é meramente como querem alguns interpretar, algo emocional, metafísico, invisível. Não, aqui se está falando de algo literal, de doenças mesmo como câncer, AIDS, lepra, artrite, artrose e coisas desse gênero. Agora, o que é que nós precisamos? O que a gente precisa para que isso aqui seja uma realidade na nossa vida? Eu digo para você que o que a gente precisa é muito pouco. Muito pouco. Esse é o grande problema da igreja. A maioria das pessoas não é curada porque elas pensam que é preciso muito, muito. Quando, na verdade, é preciso muito pouco. Não é preciso muito, muito. Porque as pessoas, a igreja fez o desserviço para Jesus de ficar ensinando ao longo do tempo que se você quer ser curado, você tem que estar em primeiro lugar, em ordem com a sua vida, sem pecado algum, que você tem que estar em oração, que você tem que ter gasto tempo se purificando em oração, e talvez até em jejum, e que você tem que estar com a sua vida organizada, que não pode ter nenhum pecado e coisa e tal, e se você tiver alguma coisa, então é por isso que você não foi curado. Por isso que você não foi curado. Porque você você confessou tudo. Deve ter faltado alguma coisa para você confessar aí. Então, está faltando. Então, se está faltando... Então você jejuou? Não jejuei. Então no mês que vem a gente vai orar de novo pelos enfermos. Você trata de passar esse mês agora, escolha uns dias aí, trate de jejuar, para quando você vier, você vir preparado para receber cura. E a Bíblia não fala de preparo nenhum. Ou você acha que esse pessoal aqui, que é descrito em Mateus 8, estava todo mundo preparado? Você acha que a sogra de Pedro estava preparada? Você acha que a mulher deitada lá na casa dela, à beira da morte, ela estava preparada? Você acha que o servo do centurião estava preparado para alguma coisa? Você acha que essa multidão aqui, cheia de gente endemoniada, estava preparada para alguma coisa? Ninguém estava preparado para nada aqui. Eu quero saber onde é que diz na Bíblia que você tem que estar preparado para receber qualquer coisa de Deus. Não tem lugar nenhum na Bíblia que fala desse tipo de preparo, não esse preparo que a tradição colocou. Que você tem que jejuar, que você tem que orar muito, que você tem que estar de joelho no chão, e outros termos aí que fazem parte dessa linguagem do evangeliquez. Tem que estar com o joelho no chão, tem que estar com a cara no pó, tem que estar jejuado, tem que estar, sei lá o quê, preparado. E Jesus não pediu nada disso. Você imagina o coitado do leproso, vem se esgueirando pela multidão, quando chega perto de Jesus para ser curado, Jesus pergunta para ele, está preparado? Jejuou? Botou a cara no pó? E olha que Jesus ainda estava vivendo no tempo da lei, hein? Porque aqui a lei não tinha sido levada. Jesus ainda não tinha morrido na cruz, ainda não tinha ressuscitado, para dar início, inaugurar o novo tempo, a nova aliança, derramado o seu sangue pelos pecados, pelas enfermidades. Ele não tinha feito isso ainda. Mas ele não perguntou para o leproso se ele estava preparado, não perguntou para a sogra de Pedro, não perguntou para o centurião. O centurião podia ter explicado, não podia? O que você quer, meu filho? Não, eu queria o seguinte, eu tenho um servo meu que ele é como um filho para mim. Está doente, está quase morrendo, e eu queria que você fosse lá curar. Mas ele está preparado? Você está preparado? Não, o que você quer dizer com isso, Jesus? Você jejuou, orou, tu é romano, nem judeu, tu é? Como é que você está me pedindo para ir lá? Você está preparado? Se eu pediria jejum para um judeu, muito mais para você que é romano. Você tem que jejuar até virar do avesso. Você jejuou? Não? Então tá ruim. Teu servo vai morrer. Eis que te digo. Jesus não botou condição nenhuma aqui. Nem sequer ficou questionando aqui, não, mas você não é judeu, você não merece, você está fora do povo da aliança, e a nova aliança ainda não foi inaugurada. Na nova aliança a gente vai inserir os gentios, mas agora nós estamos na época da antiga. Agora eu não vou pegar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Então, peraí, sinto muito, mas você vai voltar para casa decepcionado, porque esse teu servo não vai ser curado, não. No entanto, Jesus não colocou condição nenhuma
A única condição que ele esperou aqui, e foi o que ele encontrou, foi fé. Agora, antes da gente orar, só para acertar as arestas aqui, para não sobrar nenhuma dúvida de que Deus quer curar você, não fique tentando julgar a sua fé. Pelo amor de Deus. Porque tem gente que fala, não, mas pastor, eu acho que eu tenho uma pequena fé. Que bom que você tem uma pequena fé. Ainda bem que tem alguma. Se não tiver nenhuma, ainda assim Deus dá jeito. Mas há pessoas que ficam, não, mas eu acho que não vai dar para mim, porque eu tenho pequena fé. A minha fé é muito pequena. Pois é, mas com a fé pequena, Pedro andou sobre as águas. O cara andou sobre as águas. E Jesus disse que ele tinha pequena fé? Caramba! Olha o nível de exigência de Jesus. O cara andou sobre as águas. E Jesus olha para ele, tá ruim demais, Pedro, tu só tá andando, tu tinha que estar voando. Pequena fé, homem de pequena fé. Mas com pequena fé o cara conseguiu andar. Não importa se você diz, mas a minha fé, para de julgar a sua fé. Não fica olhando para a sua fé para dizer, eu tenho fé, não tenho fé, muita fé, pouca fé. Para de dizer esse negócio de pouca fé, não põe café para ninguém. Para com esse negócio. Simplesmente creia, você crê, acabou. Você crê que isso aqui é real, que isso aqui é algo que Jesus conquistou para você? Então, ponto final. Isso aqui pertence a você. Pelas pisaduras do Senhor, nós fomos sarados. O texto é muito claro. Se ele fica obscuro lá em Isaías, lembre-se, Isaías é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem sombras. Quando chega no Novo Testamento, Mateus joga luz em cima disso. Olha, lá naquele texto, lá em Isaías, no Antigo Testamento, quando Isaías escreveu aquilo, ele usou de termos que podem dar a impressão que não é uma cura física, que pode ser físico, pode ser só a nível psicológico, emocional, mas não, eu agora, por revelação do Espírito Santo, estou dizendo para vocês que o que Jesus fez foi levar sobre si as nossas doenças mesmo físicas. Por quê? Porque no dia que ele foi fazer aquela visita, que ele foi pregar aquele sermão da montanha, quando ele desceu do monte, ele curou um leproso, depois ele curou um servo do centurião, depois ele curou a sogra de Pedro, depois ele curou uma multidão, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo tomou sobre si as nossas doenças e levou sobre si as nossas enfermidades. Nós fomos sarados, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então agora Mateus está dando a luz no texto de Isaías, de que literalmente o que Isaías quis dizer é que ele, na cruz do Calvário, levou todas as nossas doenças. Todas elas. E só o que nós precisamos aqui é que você creia. Mais nada. E quem vai orar, pastor? Precisa de quê? Crer igualzinho a você. Não tem que estar preparado. Porque tudo bem, o povo não está preparado, mas o pastor tem que estar preparado. Meu irmão, você tem que andar preparado 24 horas por dia. É igual soldado no quartel. Soldado no quartel, não interessa se ele está com a vassoura. No momento que ele está varrendo o pátio do quartel, tocou lá um alarme de que está alguém invadindo o quartel, larga a vassoura, pega o fuzil e vai para a guerra. Mas eu não estou preparado. Vai morrer, desgraçado. Vai morrer porque estão invadindo o quartel. Tem os terroristas, o Bin Laden com a turma dele, chegou aí. Chegou o ISIS aí, está pulando o muro. Mas eu estou varrendo. Larga essa bodega dessa vassoura, pega o fuzil e vai encarar. Por quê? Cara, você é um soldado ou você é faxineiro? Bom, você pode até estar fazendo a faxina, mas antes de ser faxineiro, você é soldado. Então, você faz parte do corpo de Cristo. Você está preparado, eu estou preparado, nós estamos preparados. Quem tem que estar preparado, quem se preparou para que você seja curado, não é o pastor, não é você, não é a pessoa que está ao seu lado, Jesus é que se preparou. Ele é que preparou para nós, para que a gente possa sentar na mesa, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. É Ele que preparou para você sentar e comer. Amém? Então nós vamos orar. Deixa eu convidar você para ficar de pé.